Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda palestra do dia, do Poliglotar 2021, edição híbrida. Estamos indo para a nossa sexta edição. Eu gostaria de apresentar a vocês a palestrante aqui do momento, que é a nossa professora, sensei, tradutóloga, Gisele Orgado. Ela foi minha professora de japonês lá na extensão universitária na UFSC, e hoje ela vai estar falando aqui para a gente sobre como usar a tradução para o ensino-aprendizado de línguas. Ela que é doutoranda na área de tradução, professora de português como língua estrangeira na Universidade de Birmingham, através do programa de leitorado da CAPES, né? E ela também, obviamente, tem interesse pelos estudos japoneses, né? Já atuou como professora de língua e cultura japonesa na extensão universitária na UFSC e desenvolve pesquisas na área de tradução, atuando principalmente nos temas de tradução entre literatura e outras mídias, incluindo cinema, tradução audiovisual, literatura infantil e questões voltadas para lexicografia e tradução. Então, seja muito bem-vinda, Gisele, e estamos ansiosos para ouvi-la. Eu sou. Domo. Muito obrigada, Robson. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar participando aqui do Poliglotar, vendo assim, o percurso e como ele está virando um evento muito grande, cada vez envolvendo mais pessoas de diversas áreas da tradução e da língua, e isso é muito interessante. Obrigada mesmo. O que eu tenho em mente para apresentar para vocês hoje é, na verdade, uma compilação da minha trajetória acadêmica. E com os meus objetos de estudo, vocês vão entender, eu vou apresentar para vocês essa perspectiva das questões que a gente deve levar em consideração quando a gente trabalha com o ensino de língua estrangeira, usando a ferramenta como uma tradução, usando a tradução como uma ferramenta, perdão, tá? E, bom, conforme eu for apresentando, vocês vão entender melhor todo o processo, não só de descoberta de pesquisa, mas de como essa pesquisa foi me ajudando, enquanto docente, enquanto professora, a elaborar as minhas aulas e pensar no referencial, no caminho que a gente pode fazer utilizando a tradução. Posso compartilhar o slide? Então tá. Bem, como eu disse, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha trajetória para chegar nessa conclusão das trilhas da tradução para o ensino de línguas, tá? E, para fazer isso, eu vou apresentar para vocês a minha trajetória, que ela foi, eu não digo que ela foi gauche, né? Mas ela foi um pouquinho fora dos padrões, embora ela tenha me situado muito bem onde eu estou hoje, no papel que eu desenvolvo hoje como professora, tá? Então tá, as minhas trilhas. Eu ingressei na UFSC em 2008, no programa de pós-graduação em estudos da tradução. Depois disso, em 2010, eu fiz o meu mestrado, concluí, já como eu gostei muito dessa situação da pesquisa, porque até então foi novo para mim, já eu digo para vocês por quê, eu continuei e fui para o doutorado, que eu concluí em 2014. E aí é que entra essa situação da minha trajetória acadêmica, ela ter vieses um pouquinho diferente dos padrões. Depois de concluir o doutorado em 2014, eu resolvi fazer uma nova graduação. A minha primeira formação lá nos idos dos anos 90, a minha primeira graduação foi em jornalismo, em comunicação social com habilitação em jornalismo. E aí, depois de ter feito mestrado e doutorado, eu achei melhor fazer uma graduação em letras em inglês. Por quê? Porque na UFSC, porque em Santa Catarina, nós não temos o curso universitário de japonês, de letra japonês. Então, se eu quisesse continuar nessa área de letra japonês para ser uma
docente de japonês universitária, professora universitária, etc., eu teria ou que me mudar para Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Brasília, Rio Grande do Sul, diversos outros estados onde nós temos o curso de graduação Letras Japonês, mas em Santa Catarina nós não temos, temos no Paraná, né, como eu já disse. Então, eu resolvi dar um novo rumo na minha trajetória acadêmica, embora sempre tentando trabalhar com o objeto de estudo relacionado a literatura, a filmes, o objeto era da língua japonesa em si, tá? Em 2018 eu concluí e aí eu voltei para essa questão da pós-graduação e fui fazer o doutorado, que eu terminei em 2020 e 2020, final de 2020 e agora 2021, estou aqui na Inglaterra, em Birmingham, atuando como leitora brasileira, ensinando português para os alunos universitários, português da variante brasileira. E como que eu fiz isso tudo de entrar na PJET para trabalhar com o japonês e fazer graduação em letras em inglês e terminar aqui na Inglaterra ensinando português, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho, tá? O porquê da língua. E aí eu vou me apresentar. Eu sou, embora não tenha traços físicos, eu sou descendente de japoneses. O meu avô, pai da minha mãe, ele era japonês. E essa situação de descendente nos abriu as portas, novamente, lá nos idos dos anos 90, para ir para o Japão. Tivemos a oportunidade de ir para o Japão no movimento Dekasegi, em que várias pessoas, vários descendentes foram ao Japão trabalhar em busca de uma melhor condição de vida ou de, como dizem informalmente, juntar o seu dinheirinho, fazer o seu pé de meia, para depois voltar, ou mesmo ajudar as famílias a partir de lá. E eu fui com a minha mãe para o Japão em 92. A ideia era ficar 2 anos, porque eu pensava assim, eu vou lá, faço uma poupança e volto. Esses 2 anos se transformaram em quase 9, então eu fiquei lá muito mais do que eu havia planejado. Passei por essa experiência de Dekasegi no sentido exato, né, de trabalhar em fábricas, etc. e tal, mas nos últimos 3 anos eu trabalhei no Consulado do Brasil em Tóquio. Então, eu tive toda essa experiência de estar no país durante tanto tempo e aprender o japonês lá, por imersão. Antes de ir, eu não falava uma palavra sequer, e nem mesmo as palavras que a gente ouve de forma comum hoje, porque hoje em dia tem muitos restaurantes, etc. e tal, está muito em voga mangá, cosplay, animação, né? Naquela época, e eu digo naquela época porque, dependendo do quão novinhos vocês são, vocês realmente não participaram disso, naquela época não tinha tanta coisa assim. E essa é a minha experiência do porquê que eu falo japonês e optei por utilizar o japonês como uma língua, como a minha segunda língua para os meus objetos de pesquisa. Tá? E a motivação para as minhas pesquisas foi exatamente a partir dessa experiência pessoal, como que eu poderia passar de volta ao Brasil, né, ensinando japonês, como que eu poderia passar para os aprendizes esses conceitos que subjazem o léxico, que eles estão ali, fazem parte do léxico, mas eles não estão explícitos. São questões culturais, questões sociais, questões históricas que você não encontra em definições pré-estabelecidas de um dicionário bilíngue, por exemplo. Então, eu sempre tive essa preocupação de como passar isso nas minhas aulas de japonês. O Robson, que me apresentou antes, foi um dos meus alunos e ele participou comigo dessa experiência. Eu imagino, bom, pelo menos pela paixão que ele tem, eu imagino que foi uma experiência boa e a recíproca é verdadeira. Ele contribuiu muito para as nossas aulas e continua contribuindo, ele seguiu adiante, e isso é ótimo. Passando mais para frente um pouquinho agora. Então, o que eu decidi? Que na tradução, e isso acabou decidindo também, definindo
os preceitos teóricos, né? Os teóricos que eu utilizava nas minhas pesquisas para trabalhar com o que eu queria. Eu sempre utilizei a língua e a cultura para fazer a tradução, tá? Como coisas indissociáveis. Na minha concepção, elas são indissociáveis, independente de qual língua você esteja utilizando ou trabalhando. E aí eu listei aqui alguns dos problemas de tradução que normalmente a gente se depara, sejamos tradutores, como alguns de vocês são, sejamos pesquisadores, sejamos professores. E entre esses problemas de tradução, nós temos tradução ou não de nomes próprios, temos os falsos cognatos, os termos que têm mais de um significado, né? Os termos polissêmicos, palavras tabu, palavrões, gírias, trocadilhos, jogos de palavras, humor, porque às vezes você pode até traduzir uma piada, digamos assim, mas a depender do contexto cultural, ela não vai ter o mesmo resultado, ela não vai fazer sentido, dependendo do tipo de humor que você está utilizando. Expressões idiomáticas, uso muito. E eu ressaltei ali metáforas, alguns aspectos linguísticos específicos, no caso que eu vou trazer de exemplo para vocês, as onomatopeias, provérbios e alguns termos, alguns culturemas, que fazem parte de aspectos culturais específicos da cultura. Tá? Eu deveria ter colocado ali um sinalzinho desse das expressões idiomáticas, porque eu também estou trabalhando com elas. E como que eu passo todas essas coisas que fazem parte da palavra em si, do termo, do léxico, sendo que as pessoas não tiveram essa experiência ou muitas vezes elas não têm essa informação, né? E aí agora eu vou trazer para vocês mais especificamente a minha trajetória. No mestrado, eu trabalhei com a tradução de metáforas do filme japonês A Viagem de Chihiro. Tá? Esse filme japonês, acho que muitos de vocês devem conhecer, ele foi ganhador do Oscar de melhor longa de animação em 2003 e ele é de Hayao Miyazaki, tá? A direção de Hayao Miyazaki. Então, o que eu objetivava com a minha pesquisa de mestrado? Eu queria verificar a tradução interlinguística entre o par japonês e português de expressões metafóricas dentro das perspectivas técnicas de legendação de um filme de animação. Então, todas essas questões, elas implicaram numa forma, em teorias, em teóricos específicos e na forma de abordagem que eu tinha para realizar a minha pesquisa. A começar pelas metáforas, tá? As metáforas, nós já temos essa consciência de que ela é utilizada justamente quando você usa um recurso, uma forma, né, para se expressar alguma coisa, sendo que essa forma não é literal. Você usa uma outra referência para se referir a uma outra. Então, aqui, de acordo com Carvalho e Souza, é um processo pelo qual o locutor utiliza a denominação de um elemento X, que pertence a um domínio conceitual, para se referir a um outro elemento Y. Então, a metáfora, ela, ao mesmo tempo, ela revela, mas ela oculta, porque você não está sendo muito claro. Então, ela é parcial, você está delegando ao receptor dessa mensagem a sua interpretação. Muitas vezes pode dar certo, é o que nós esperamos quando a gente fala na nossa própria língua nativa, na nossa língua materna. Normalmente nós usamos expressões metafóricas sem nem mesmo nos darmos conta de que estamos usando expressões metafóricas, né? Só que quando a gente trabalha com línguas diversas, às vezes essas metáforas elas não concebem uma tradução literal. Então, existem teóricos que fazem análises de como são feitas as traduções entre línguas distintas dessas metáforas. E aí, elas podem ser substituídas, elas podem ser traduzidas, elas podem ser criadas, elas podem ser omitidas. Diversas opções podem ser feitas para lidar com isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos das metáforas que eu analisei no mestrado. Foram várias. Eu trouxe um exemplo com processos diferentes de tradução. Tá? Isso aqui é um
um fragmento do filme de animação da Viagem de Chihiro. Esse aqui é o Kamadi, né? O Kamadi, ele era um senhor responsável pela fornalha que mantinha a casa de banho sempre em funcionamento, e ele tem vários braços, como se ele fosse uma aranha. E a Chihiro, sem querer dar spoiler do filme, para quem não assistiu, mas a Chihiro, ela é... Na verdade, o nome dela original era Sen, o nome é Sen, e depois ela passou a se chamar Chihiro, porque ela entrou num mundo fantástico em que os pais dela começaram a comer muito, então eles cometeram o pecado da gula, e eles foram aprisionados pela dona dessa casa de banho e foram transformados em porcos, literalmente. Eles foram transformados em porcos. E a Chihiro, ela, apesar dos seus 9, 10 anos, ela queria libertar os seus pais. E para isso ela teve que amadurecer e ser forte, e enfrentar todas as dificuldades que ela teve nessa casa de banho. E uma delas, na hora que ela vai pedir emprego para o Kamadi, ela se oferece para trabalhar ali, porque ela precisa ficar na casa de banho para ajudar os pais, e ele responde em japonês, Tewa taritoru, que essa forma de falar já é diferenciada porque ela é uma forma... normalmente as pessoas de mais idade ou de algumas determinadas regiões do Japão é que vão falar dessa forma. Senão elas falariam Tewa tariteiru ou Tewa tariteimasu. Existem várias formas de você se referir a uma mesma expressão, de você construir a sua mesma frase. Uma tradução literal seriam: as mãos são suficientes, porque te é mão, tariteiru é que é ser suficiente, e a legenda em português dizia: já tenho mão de obra suficiente. Tá? Então aqui a gente tem uma metáfora no sentido de que ele já tinha pessoas ajudando ele, e aí ele simplesmente substitui essas pessoas, metaforicamente, se referindo a mãos, e também tem aí um trocadilho com as mãos, as próprias mãos. Ele tem várias mãos. Então, quando ele diz que as mãos já são suficientes, ele está se referindo a ele e a todos os ajudantes que ele tem. Então, aqui a gente teve um processo de substituição dessa metáfora. Na legenda, optou-se por colocar, já tenho mão de obra suficiente. Perfeito. Aqui é uma outra parte dessa mesma cena, um pouquinho mais adiante, em que ele fala com a Chihiro, né? O mesmo personagem, ele fala Hatarakitai to yundaga, koko wa te ga taritoru. Ele repete. Ele fala assim, ela diz que quer trabalhar, e a tradução literal seria, mas aqui as mãos já são suficientes, e ele diz, mas já tenho ajudantes demais. Ou seja, a mesma expressão, tega taritoru, em que ele diz, em que a gente teve a tradução na legenda, já tenho mão de obra suficiente, numa outra, com a mesma expressão, já tenho ajudantes demais. Aqui optou-se por uma paráfrase. Tá? Então, esse é só um exemplo do que eu queria mostrar para vocês, de como as opções, as escolhas são feitas, e elas são feitas levando-se em consideração diversos outros aspectos que não somente os linguísticos, não somente a língua de origem e a língua de chegada. Por quê? Se vocês observarem aqui, nós temos a legenda em japonês, aqui a segunda legenda em japonês e aqui a legenda em português com 2 linhas. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme ou qualquer outro, eu não posso garantir que é 100%, mas eu posso dizer que do que eu analisei, eu não encontrei em nenhuma cena de filme japonês legendas de 2 linhas. Sempre com uma só. Tá? E aí a gente leva em consideração o quê? A prática, talvez, deles, e o fato de que a língua japonesa, se você olhar aqui, ela aparentemente é uma língua concisa, é uma língua compacta, porque os ideogramas, os kanjis, eles se encarregam de trazer uma conotação não necessariamente lida palavra por palavra pelos nativos, pelos leitores, pelos espectadores. Só que quando a gente vai traduzir isso para o português,
essa legenda que era curta, ela vira algo muito maior, porque nós temos que escrever tudo o que ela representa, tá? E aí a gente vai se deparar com uma outra questão, tá? Além da língua e da cultura e da tradução. Eu trouxe essa frase aqui porque eu acho ela muito expressiva e representativa do que é quando a gente está assistindo um filme. A linguagem é uma expressão da cultura e a cultura é expressa através da linguagem. Um texto audiovisual oferece uma representação cultural do mundo através da linguagem e da imagem. Então, não somente conversam com o espectador, as legendas quando são necessárias, ou a dublagem, ou o que quer que seja, a língua, mas todo o enfoque audiovisual, o que você ouve, o que você vê, tudo isso faz parte da interpretação e deve ser levado em consideração quando você vai fazer uma tradução, certo? E aí uma outra questão que a gente tinha que analisar era a questão da legendação. Eu mostrei para vocês ali atrás agora esse exemplo de que a gente tem que considerar muitas coisas. E uma delas, na questão técnica, né, nas normas técnicas da legendação, é a restrição de número de caracteres e de linhas que a gente coloca em uma tela, porque o telespectador ele tem que estar apto a ler o que está escrito e ver o que está acontecendo. Tá? O tempo de exposição dessas legendas na tela, ele não pode passar de 6 segundos e também não pode ser menor, ele não pode ser 1 segundo, porque senão não dá tempo do espectador ler. Então, você tem que levar isso em consideração. A sincronia entre a legenda e o que está sendo dito oralmente, um vocabulário compatível com o público-alvo. Então, normalmente, nos filmes de animação como esses, é claro que existem filmes e filmes de animação. Esses aqui, no caso, as empresas que tratam com a tradução, elas evitam palavras de baixo calão, palavrões, etc. e tal. Outra coisa, a cor da fonte, o tamanho da fonte, a localização da fonte, todas essas questões elas são muito importantes. Então, a gente também tem que ter uma legibilidade que permita a leitura da legenda e a visualização da cena, conforme eu disse antes para vocês. Eu trouxe aqui um outro exemplo de uma animação também, que é uma série, não passou no cinema, é uma série de um filmezinho de animação, que chama Sayonara Zetsubo Sensei. Tá? Nessa animação aqui, esse professor que pensa em se suicidar o tempo todo, inclusive o nome dele é um trocadilho com isso, ele tem vários alunos problemáticos. E é muito interessante para quem tiver curiosidade de assistir, que eles tratam dos desvios, digamos assim, do que é tido como normal. Então, todos os alunos deles têm algum tipo de transtorno, ou TDAH, ou hikikomori, como eu vou falar agora, e diversas outras coisas, baixa autoestima ou excesso de autoestima, enfim. No exemplo que eu trago aqui, tem uma cena em que, isso aqui eu extraí da internet, tá, gente? A fonte foi da internet. Tem uma cena em que está em japonês, e aí que tem japonês em hiragana e kanji, tem em domaji, que é o romanizado, e tem em inglês, tá? E aí ele fala assim, koitsu, akage no an kayo. Ele está perguntando assim, nossa, quem é ela? Ela é a Akage no An, né? E quem é a Akage no An? A Akage no An é a Anne of Green Gables, que até pouco tempo atrás eu diria que só conhecia quem era fã de literatura. Agora não necessariamente. Então aqui a gente tem a tradução só em inglês, assim, será que ela é a Anne of Green Gables? Por quê? Porque essa personagem aqui, e aí eu vou dizer para vocês o que acontece, ela é extremamente otimista. Tudo para ela é lindo e maravilhoso. Então, enquanto ele pensa em suicídio o tempo todo, aliás, essa cena aqui é após uma tentativa frustrada dele se suicidar, ela chega, e ele não conseguiu, né? E ela começa a falar assim, mas por que você vai fazer isso? A vida é linda, olha só as flores de sakura, olha só tudo, é tão maravilhoso. E aí, na tradução em português,
novamente, da internet, ou seja, feita por fansub, né? São os fãs que fazem esse subtitling. Eles fizeram uma tradução que, a meu ver, foi excelente. Será que ela é poliana? Porque poliana para o nosso universo faz muito mais sentido do que a Anne, né? E eles colocam uma nota de rodapé. Poliana é uma personagem super otimista de um famoso livro infantil. Mas nós sabemos que nos filmes, nas telas, não existe esse recurso da nota de rodapé. Você não tem como fazer isso. Aqui, como é informalmente feito por fãs, eles colocaram, tá? E aqui eu trago a explicação de quem é a Kagenoan, a que ele se refere, tá? É a Ana dos Cabelos Ruivos, em Portugal, e foi uma série baseada no filme, num romance canadense escrito, o filme foi baseado num romance canadense escrito em 1908, tá? E eles fizeram uma série de animação japonesa que foi ao ar em 1979. Então, eles tinham esse conhecimento. Para eles já tinham esse conhecimento. Para nós, eu diria que é relativamente novo, para quem não é fã da literatura, novamente, é essa personagem da Anne with an E, tá? Anne com E, que a gente tem hoje na Netflix. E eu vou falar um pouquinho das especificidades da língua japonesa com relação à língua portuguesa, para talvez nem todos tenham conhecimento. As pessoas podem achar que são línguas completamente diferentes, que nunca se encontraram anteriormente, o que não é verdade. Por incrível que pareça, o japonês ele teve a influência de portugueses e de espanhóis. Os jesuítas estiveram lá no Japão em 1500, em 1600, e o primeiro dicionário de japonês para uma língua ocidental foi esse daqui, o Vocabulário da Língua do Japão, de 1600. Tá? Então, ele já tinha 32 mil verbetes. E nós temos diversas palavras em japonês que são originárias do português. Tá? Eu trouxe aqui uma fonte bem informal, digamos assim, mas eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês da pronúncia de como é em japonês, como é escrita em japonês, como era no português arcaico, antigamente, e como é no português de hoje em dia. Então, a gente tem igiriço para inglês, a gente tem churrasco para churrasco. Esse aqui é mais moderno, provavelmente esse não é da época dos jesuítas, tá? E nós temos diversas outras palavras que foram influenciadas por nós, da língua portuguesa, para o japonês. Mas e a diferença entre essas duas línguas? São diversas, a começar pelo alfabeto. O nosso alfabeto em português é o alfabeto romano, A, B, C, D e por aí vai. Em japonês, eles tinham, basicamente, no início, o kanji, que são os ideogramas. Aos poucos, esses ideogramas foram ganhando uma versão hiragana, que é para expressar em alfabeto fonético o que esses kanjis representam, tá? Até porque, muito tempo atrás, as mulheres não tinham autorização ao letramento, então elas não sabiam, não tinham o conhecimento dos kanjis, então elas usavam basicamente o hiragana, e isso foi mudando ao longo da história. Depois surgiu o katakana. O katakana é a mesma expressão fonética do hiragana, porém ele é escrito de uma forma diferente e ele é utilizado normalmente para destacar algo, como se fosse o nosso itálico, ou para usar termos estrangeiros, nomes de empresas, termos botânicos. Os nossos nomes são escritos em katakana, e essa é a ideia de você destacar as onomatopeias em japonês. Para quem gosta de ler mangá, vai ver que todas as onomatopeias são escritas em katakana. E, por fim, o alfabeto romanizado, que é o romaji, tá? Que foi uma adaptação do fonema, do alfabeto fonético para o alfabeto romanizado, para que nós conseguíssemos ler, nós ocidentais, conseguíssemos ler o que estava escrito em japonês. E aí outras coisas que podem parecer simples ou difíceis, mas aqui eu estou considerando não só os aprendizes falantes de português, aprendizes de japonês, mas também os aprendizes japoneses da língua portuguesa. Então, por exemplo, conjugações verbais no tempo passado. Enquanto no japonês eles têm a mesma construção para
todas as pessoas, para todos os pronomes no passado, é nós, você, ele, ela, perdão, eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas, todos nós, hanashimashita, falamos, tá? Vai ser sempre hanashimashita. Enquanto no português a gente tem eu falei, você falou, ele, e aqui eu não estou colocando nem o tu e o vós, né? Você, ele, ela, nós falamos, vocês falaram, eles, elas falaram. Ótimo, ponto para eles que ficou mais fácil. Porém, quando um japonês está aprendendo a língua portuguesa, ele tem que lidar com gênero e número dos substantivos, dos artigos, dos adjetivos, dos advérbios, dos pronomes e por aí vai. Então, novamente, a língua japonesa parece mais fácil para nós e para eles, quando tem que aprender o português, é um Deus nos acuda. Um exemplo aqui de número, tá? Frase simples. Há um carro vermelho. Aqui eu já coloquei em vermelho aqui, destacando o gênero, tá? E o fato de ser singular, o número. Em japonês, a única coisa que vai mudar aqui é o número. Um é ichi. A frase é akai kuruma ga ichi dai arimasu. Tudo bem, esse dai aqui é uma contagem, perdão. É uma contagem específica para objetos grandes? É. Mas depois que você se familiariza com as contagens que existem para os objetos no Japão, passa a não ser tão difícil assim. E aí a mesma frase no plural. Há 2 carros vermelhos, ou seja, aí nós já temos o gênero aqui que mudou, enquanto que no japonês a frase permanece exatamente a mesma, só vai mudar o número. 2. Aí aqui eu tenho um exemplo no feminino. Uma caneta vermelha. Então, é a contagem no gênero feminino e no singular. Enquanto que no japonês eles falam vermelha, caneta, uma. Aqui também, perdão, eu esqueci de falar que a ordem da frase é diferente, é invertida da nossa, né? Eles primeiro, os verbos no japonês vêm sempre no final. 2 canetas vermelhas. Novamente, a mesma frase, só vai mudar o número. Então, ponto para eles novamente, em termos dessa diferença. Pronomes possessivos. Nós, no português, eu, meu, minhas, seus, suas, no singular, no plural, dele, dela, nossos, e por aí vai. E aqui nós temos os pronomes em japonês. O pronome pessoal muda, eu, você, ele, ela e tal, mas o pronome possessivo é sempre o mesmo. Isso aqui significa posse. Então, o objeto me pertence, independente de quem é a pessoa. Tá? E os demonstrativos, nós temos aqui este, estes, esta, estas, esse, esses, essas, aqueles, e eles têm core, sore, are. Core, isto, sore, isso, are, aquilo. Tá? Mas não é tão simples assim, né? Eu tenho aqui alguns exemplos. Como a gente diz em japonês, você, a palavra você. E aí nós temos aqui anata. Simples, nem tanto. Temos várias maneiras de nos referir a você em japonês. Um modo formal, anata é a mais usual. Eu vou começar a andar um pouquinho mais rápido, tá? Temos kimi, é informal, tá? Esses aqui são termos informais. Ele deve ser evitado com pessoas a quem você deve falar com respeito, digamos assim. Normalmente você usa para criança ou para se referir a uma sua namorada, ou uma menina, uma mulher, tá? Anta é uma versão abreviada de anata, mas ela é informal. Pode ser considerado rude dependendo de com quem você fala. Se você está falando com os seus amigos, problema nenhum, tá? Amigos homens, etc. e tal. Omae também. Ele é casual, é utilizado entre amigos íntimos e normalmente utilizado entre homens. Não quer dizer que as mulheres não possam utilizar, mas normalmente ele é mais comum entre falantes homens. Modo depreciativo. Então, a gente tem aqui 4 maneiras de falar você de modo bem rude, bem depreciativo. Normalmente você ouve essas expressões com pessoas que estão brigando, pessoas que estão se ofendendo, tá? Então, elas indicam raiva, elas indicam... tem toda essa conotação por trás da palavra que você precisa estar atento quando você se propõe a trabalhar com essas 2 línguas.
E aí ainda existem outras formas de dizer você que não são mais tão utilizadas assim, tá? Com exceção do otaku, que é utilizado nos fãs de anime e de mangá. Então, eu trouxe para vocês aqui agora, até perdi a conta, acho que foram 8 ou 9 formas de dizer você, né? E aí a gente aprendeu todas essas formas de dizer a palavra você e a gente volta aqui para a viagem de Chihiro, tá? Em que tem uma cena que a esposa, a mãe, está chamando o pai, eles estão dentro do carro, eles ainda não entraram no mundo mágico, e ela fala assim, Anata, modorimasho, Anata, ela está chamando ele. Esse Anata aqui é traduzido como querido, e as esposas se referem realmente aos seus maridos como Anata. Então, assim, não é você, deixou de ser você, né? Ou seja, as questões culturais, elas são infindáveis, no meu ponto de vista. Aí aqui alguns exemplos também da forma de dizer eu. Também não é uma só, tá? Muito sucintamente, eu tenho aqui o watashi, a forma mais neutra de dizer, o watashi, uma forma mais formal, atashi, uma forma mais feminina, boku, mais formal e usado por homens, ore, uma forma masculina também, e bastante informal, tá? E aqui eu queria trazer para vocês um exemplo de como isso pode. Aí você pensa assim, tudo bem, então é só eu aprender que existem essas formas de dizer eu ou você e eu usá-las. Mas e quando a gente tem que trabalhar com tradução e se depara com questões como essa? Aí aqui agora eu vou parar de compartilhar essa tela um pouquinho. Esse aqui é um outro filme do Makoto Shinkai. Ele teve um lançamento em 2014, depois ele foi para o cinema, em 2016. Em português, no Brasil, ele manteve o nome Kimi no Na wa Your Name, tá? Em Portugal, ele foi traduzido para Seu Nome. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar, eu espero que funcione, uma cena desse filme em que os personagens eles se deparam com essa questão que interfere exatamente na tradução da legenda, tá? Quando eu testei, eu juro que funcionou direitinho. Talvez agora... tá. Pronto. Deixa eu parar aqui só um pouquinho. Esse personagem, na verdade, sem dar spoiler do filme, quando vocês viram a capa do filme, é uma menina e um menino, que eles são pessoas diferentes, mas por alguma questão do universo, eles trocam de corpos. A menina passa a estar no corpo do menino e ele fica no corpo feminino. E aqui, ela, no corpo do menino, está na escola conversando com os colegas, e ele fala que se perdeu no caminho da escola, por isso que chegou atrasado. Como eu estou na Inglaterra, eu não consegui legendas em português, tá? Aqui para mim só tem inglês. Mas vai dar para a gente entender o contexto mesmo assim. Então, aí ele fala assim, como você se perdeu no caminho da escola? E aí ele fala, watashi, e eu acabei de falar para vocês que o watashi normalmente é usado por mulheres. E aí os colegas ficam assim, hã? E, inclusive, eles puseram uma legenda assim, feminino, quando na verdade tudo que ele falou foi, hã? Tá? Oi, Gi, eu acho que o áudio tá sem áudio, viu? Acho que você não compartilhou o áudio. Tudo bem, mas não tem problema. Ok, eu acho que eles conseguem, só lendo já dá para entender, justamente porque na legenda eles tiveram o trabalho de colocar essas explicações. Beleza. Mas obrigada. Obrigada, Robson. Então tá, vamos lá. Pronto, era só o que eu queria mostrar para vocês, exatamente assim. Ela fica perdida sem saber qual pronome usar, enquanto que os colegas ficam se estranhando. Vamos lá, continua tentando, que você não está usando o pronome certo, né? E aí, na legenda, a pessoa que legendou para a Netflix, ela teve o trabalho de colocar em japonês e para demonstrar o estranhamento dos colegas, né? Enfim, seguimos. Agora eu vou passar para o meu doutorado e
que talvez não seja tão interessante assim, mas eu gostei bastante da experiência, porque eu tive a oportunidade de viajar para lá e fazer a pesquisa em campo mesmo. No meu doutorado, eu trabalhei com a tradução de uma obra milenar, que se chama Genji Monogatari. Tá? A autoria dessa obra é atribuída a Murasaki Shikibu, e ela é considerada como o primeiro romance escrito por uma mulher. Há pessoas que digam que é o primeiro romance escrito, mas há controvérsias, então, para me garantir, eu digo que foi escrito por uma mulher e esse fato é verídico. O que eu pesquisei aqui? Eu pesquisei os paratextos, como eles foram traduzidos para outras línguas. Essa obra ela foi traduzida para diversas línguas, tá? E os paratextos, eles também foram paratraduzidos, tá? E é o que eu vou falar para vocês agora. Eu esqueci de dizer que, isso é muito interessante, tanto o mestrado quanto o doutorado, a minha orientação foi feita pelo professor Ronaldo Lima. E o professor Ronaldo, ele é do francês. Ou seja, ele não fala japonês, mas ele orientou as minhas pesquisas e a forma como eu devia trabalhar essas pesquisas. Ou seja, para você trabalhar, mesmo que com outras línguas, você não precisa necessariamente dominar totalmente essas línguas, desde que você tenha como solucionar as suas dúvidas. E eu contei com o apoio de pessoas da UNB e outras pessoas, professores falantes, né? E o que eu pesquisei? Como esses paratextos, paratexto é tudo aquilo que acompanha o texto. Capa, título, nota de rodapé, introdução, glossário, tudo isso é paratexto. Tá? E Gerard Genette, ele diz que não existe texto sem paratexto, porque você não tem como pegar só o conteúdo e lançar. Para você lançar um livro, você precisa de todos os paratextos. E o Jussi Frias, ele criou esse conceito de paratradução. Ou seja, para você traduzir paratextos, você deve ter modos especiais de traduzir e não traduzir como você traduz necessariamente um texto propriamente dito. Então, ele criou essa paratradução. Já que não existe texto sem paratexto, não existe tradução sem a paratradução. Tá? E aí, uma das minhas dificuldades foi ver que lidar com um texto que foi escrito 1000 anos atrás, no japonês arcaico, no período Heian, e que foi traduzido para o japonês moderno, e que nessa tradução para o japonês moderno, nem todas as pessoas conseguiram, os tradutores mesmo, renomados, etc., nem todos eles conseguiram trabalhar com o original. Então, foi preciso que alguns fizessem uma tradução do original para que outros pudessem trabalhar em cima da tradução do original em japonês arcaico para o japonês moderno. Tá? E foram feitas traduções para o inglês. Tá? Esses 3 aqui fizeram traduções para o inglês, direto do arcaico. Essa daqui, Setouchi Jakucho, ela fez mais de uma edição da tradução. Tá? Ela fez a tradução do japonês arcaico para o japonês moderno, ela fez uma edição voltada para um público feminino, para um público jovem. E eu eu comparei também com uma edição em espanhol que foi feita baseada nessas 3 traduções. Tá? Então, as 3 traduções em inglês que foram feitas a partir do japonês original, ele fez a tradução em espanhol e eu comparei com a de Portugal, que no Brasil ainda não temos. Portugal foi feito com base na tradução em espanhol, que foi feita com base nesses 3 em inglês, que foi feita a partir do original, ou seja, é a tradução indireta, das diretas. E tudo isso acaba dando caminhos diferentes para os resultados que a gente encontra, tá? Tentando ser um pouquinho mais breve. No pós-doutorado, eu também trabalhei com um objeto de estudo japonês, mas eu fui para o caminho da paremiologia. Eu quis trabalhar com provérbios. Tá? E, nesse caso, quem foi minha orientadora de pós-doutorado foi a professora Adja, e eu ressalto aqui que ela é do espanhol.
novamente, eu não tive orientadores que eram falantes de japonês, mas eles me deram excelentes orientações e supervisões nos meus trabalhos, e esse trabalho aqui, ele ainda vai ter outros resultados, porque o pós-doc acabou, mas nós temos a intenção de lançar um mini dicionário com esses provérbios que eu vou apresentar para vocês aqui agora, tá? O provérbio, a gente conhece, provérbio, todo mundo conhece ao menos um provérbio, mesmo que a gente não saiba onde a gente aprendeu, como nós conhecemos algum provérbio. E eles refletem questões culturais, eles refletem, eles não são simplesmente aquelas palavras que estão expressas ali. Metaforicamente, eles trazem outras questões culturais que subjazem aí, novamente, ao provérbio, ao léxico, etc. e tal, tá? Provérbio em japonês é kotowaza, e eu tenho aqui um provérbio em japonês que é isseki nichou. Tá? A gente vê aqui dois passarinhos, uma pedra, dois pássaros. Um passarinho, uma pedra, dois passarinhos. Aí a gente tem, em inglês, to kill two birds with one stone, né? Matar dois pássaros com uma única pedra. E em português, nós temos matar dois coelhos com uma só cajadada. Simples assim? Esse foi, nós tínhamos equivalentes nessas línguas. Mas a proposta que eu trouxe foi trabalhar com um jogo de cartas. Tá? Esse jogo de cartas, inicialmente, o que eu vou trabalhar é o Iroha Karuta, tá? Que é voltado para as crianças. Mas o Karuta em si é um jogo que essa competição ela é realizada até hoje, tanto no Japão e aqui no Brasil, inclusive. É claro que muito mais simbólico, né? Mas no Japão ele também é trabalhado até hoje, desde antigamente. As pessoas ainda fazem isso. O que é o Karuta? É uma fusão de dois tipos de jogos do período Edo, tá? E olha novamente a influência dos portugueses aqui. Lá no século XVII, eles trouxeram esses jogos de combinação de conchas, tá? Era um jogo de combinação, e o jogo de Karuta. Então, a fusão desses dois jogos resultou no Utagaruta, que é o jogo para adulto. Esse sim, são 200 cartas divididas em duas partes, cada uma tem 100 poemas, os 100 poemas mais conhecidos, e o mais conhecido deles é Hyakunishu. E como é que ele funciona? Você vai ter que ler um fragmento, fica uma pessoa lendo, são dois conjuntos de cartas, os outros olhando para as cartas que estão expostas aqui, e uma pessoa lê um fragmento do que vai ser aquela literatura. E a pessoa já tem que ter conhecimento disso para escolher a carta, tá? E ganhar. No Iroha Karuta, esse jogo é voltado para crianças. Então, o que eles fazem? É como se fosse o nosso abecedário. É ensinar o ABC para as crianças. Elas estão em fase de alfabetização e, juntamente com a alfabetização, eles trazem esses valores morais apresentados por meio dos provérbios. Então, cada carta tem um fonema e tem um provérbio. Tá? Então, tem as cartas que são lidas com as ilustrações, e tem as cartas que são tiradas com o alfabeto fonético, e tem os provérbios. Aqui eu tenho um exemplo desses. Eu vou começar a falar um pouquinho mais rápido agora, porque eu falo muito. Esse é um exemplo do Iroha Karuta, um provérbio desse conjunto, tá? Todo, que é o que a gente pretende fazer o mini dicionário. Atamaka kushite, shiri kakusazu, tá? Nesse livro aqui que eu pesquisei, ele estava dizendo mais ou menos assim, escondendo a cabeça e mostrando o rabo, né? No caso aqui, o shiri é bumbum, e ele está explicando, você não pode cobrir todas as coisas ruins que você quer. Ele está dando o sentido do provérbio, tá? Nesse outro aqui, ele também faz a mesma coisa, é uma outra ilustração, é um outro livro que eu usei para pesquisar, e ele usa o provérbio, ele dá a explicação, ele vai além explicando um pouquinho mais, e tem toda uma explicação do que isso quer dizer, tá? Em inglês, nós temos esse daqui, que seria mais ou menos a ideia de você esconder a cabeça, ou para que ninguém veja você tem a ilusão de que se não te virem, não vão saber a besteira que você fez, ou você achar que se você não está vendo o que acontece lá fora, não tem nada de errado. É mais ou menos como um cachorro também, que esconde o rosto ou vira para o lado, alguma coisa assim, né?
Em português, nós temos algo equivalente que seria gato escondido com o rabo de fora. Eu tenho por experiência, que eu perguntei para algumas pessoas durante o meu pós-doc, nem todas as pessoas conhecem esse provérbio. Talvez ele seja regional, né? Porque algumas pessoas disseram, nunca ouvi falar. Enfim. E aqui no Iroha Karta, a gente tem os exemplos. Esse aqui é o mesmo desenho, claro que muito mais infantilizado, né? Então tem um bichinho escondendo a cabeça debaixo do kotatsu, que faz tudo assim, bem japonês esse daqui. Tem o fonema A, que é de atama, atama é cabeça, aqui também, e ele vem atama kakushite, shirikakusazu, ele repete o provérbio, e aqui na outra carta, ele repete o provérbio e explica para a criança, né, o que significa. Reparem que não tem kanji, porque kanji é uma fase avançada de letramento das crianças. Aqui nessa idade, eles estão se alfabetizando, eles não conseguem dominar o kanji. E aqui ainda tem, assim, toda essa ilustração explicativa do mesmo fonema, com a ordem da escrita, como você deve fazer, e ele traz exemplos de alfabeto romano, alfabeto katakana, que eu disse que é usado para palavras estrangeiras, né? E ele traz a ordem, porque no alfabeto japonês não é A, E, I, O, U, é A, I, U, E, O. Então ele traz a ordem aqui, e uma palavra de exemplo que não é atama, é bala, que é ame. Tá? Então, tem toda essa preocupação de criar, de elaborar material para o letramento das crianças e ainda assim trazer valores culturais. Existem várias outras formas de apresentar o Iroha Karta. Eles utilizaram para aspectos turísticos, para as províncias do Japão, para prevenção contra acidentes, tudo isso para assim, ensinar brincando, é usar o lúdico na educação infantil. Tradução e equivalência. Para laranjeira, a tradução de um provérbio seria um provérbio equivalente na língua cultura de chegada. Então, a gente não vai traduzir palavra por palavra, a gente vai procurar um equivalente na língua de chegada. E aí eu pergunto para vocês, porque essa interrogação é minha. Esse é um dos provérbios que faz parte do jogo, tá? Dreams in Kyoto, Dreams in Osaka, tá? Kyo no Yume, Osaka no Yume. Kyoto e Osaka são cidades, são províncias do Japão, tá? E aqui tem essa explicação, há controvérsias, de que nessa era, essas duas províncias eram lugares onde as pessoas almejavam ir, né? Então, para elas terem sucesso na vida, elas iriam para lá. Ou outras fontes que eu pesquisei também dizia que as mulheres de Kyoto são as geishas, então assim as mulheres delicadas estão em Kyoto e os homens guerreiros e bravos, os ninjas, os samurais, eles estão em Osaka. Tem equivalente em português para isso? Não, né? Então essa é a minha interrogação, é um trabalho a ser feito. E como é que eu utilizei isso na prática do ensino de língua estrangeira? Tá? Um exemplo bem simples. Em sala de aula, eu perguntava para os alunos se eles conheciam o provérbio japonês, tá? E eu apresentava esses provérbios, se eles conseguiam comparar, se eles conhecessem, ou eu dando o significado, se eles conseguiam comparar a algum outro provérbio na língua portuguesa, e depois eu explorava os componentes linguísticos de cada provérbio, eu dava palavra por palavra, gramaticalmente, as estruturas e as questões culturais que estavam envolvidas ali. Então, eles tinham todo esse envolvimento e no aprendizado da língua eu pedia que eles tentassem contextualizar utilizando esse provérbio ou essa expressão idiomática, já fiz isso com expressão idiomática também, numa elaboração textual, alguma coisa assim, tá? Ou seja, é a tradução em prática, no ensino de língua estrangeira, com essas duas línguas e questões. Porém, a gente tem Robson. Você me ouve? Bom, no silêncio eu vou continuar, tá? Nós temos aqui alguns problemas que são a intraduzibilidade de alguns que nós chamamos culturemas. São termos culturalmente marcados, termos que só existem em determinada cultura e que não existem equivalentes ou outras em outras culturas. Por exemplo, Hanakotoba, a linguagem das flores. Para os japoneses, as flores
falam. Elas têm uma representação, suas formas, suas cores, o período do ano em que elas florescem, tanto que eles têm como algo muito válido para eles o ikebana, que são um arranjo de flores. É diferente de você pegar um vaso e colocar as flores com água, do que você ficar horas montando um arranjo de ikebana, tá? Outra, komorebi. Komorebi é isso tudo aqui. É o nome dado ao fenômeno que ocorre quando a luz do sol é filtrada pela copa das árvores. Isso é lindo, isso é poético. Como que você traduz isso numa única palavra? Imagina se isso aparecer na legenda de um filme, não é verdade? Shinrin-yoku, banho de floresta. Um banho de floresta, eles fazem isso no sentido de se espiritualizar, de relaxar. Eles fizeram experimentos científicos que mostraram que as pessoas que entravam nesse Shinrin-yoku, essa imersão na floresta, elas saíam de lá com a pressão arterial mais baixa do que antes, quando elas entraram, né? Então, tem todo esse contexto. Hanami, observar as flores, tá? É algo muito cultural na vida deles. Eles fazem isso, eles andam o Japão afora para ver as flores de sakura, etc., porque elas vão florescendo conforme as estações, vai esquentando ao longo do Japão, né, na primavera. O que mais? Tsukumi, observar a lua. Eles têm uma cerimônia que eles fazem no outono para observar a lua, e eles oferecem comida para divindades, etc. e tal. Kintsugi, concerto com ouro. Tá? Então, eles consertam objetos rachados com ouro, com a ideia de que aquilo que te marcou, te machucou, se ele cicatriza, te deixa mais forte. Tá? E tem outros exemplos. Seppuku, o famoso harakiri. O bastê, isso é a prática mais comum antigamente, embora hoje ainda exista numa floresta que fica ao redor do Monte Fuji, que é a prática de deixar os seus velhos, os seus idosos, na floresta para eles morrerem. Tá? Karoshi, morte por excesso de trabalho. A pessoa trabalha tanto, que acaba morrendo. Kodokushi, é a morte solitária, que é uma coisa que vem acontecendo bastante, porque no Japão o índice de longevidade é alto e as pessoas morrem sozinhas e leva-se meses para eles serem descobertos na casa. E hikikomori. Hikikomori são aquelas pessoas que elas têm uma aversão social, elas não saem de suas casas. Podem ser jovens, podem ser adultos. Hoje em dia, principalmente, ficou mais fácil com as compras online, em que tudo pode ser feito virtualmente, você recebe as comidas em casa, e essas pessoas não saem de casa. E eu volto lá para aquele filmezinho de animação, né? O hikikomori. Lá, numa das legendas, ele está colocando aqui a cordinha, e isso aqui é uma assistente da escola avisando que ele vai ter uma aluna. Ele falou assim, a propósito, vai vir uma aluna hikikomori na sua classe, tá? E aí, aqui na legenda, novamente, feita por fãs, tem a legenda, you have a hikikomori in your class, e tem uma nota de rodapé, explicando o que é o hikikomori, tá? Em português, também, eles fizeram baseados no inglês, mudando de assunto, você tem uma aluna hikikomori na sua classe, e bota uma nota de rodapé. Hikikomori é alguém que se isola fisicamente dentro de casa para evitar contato social. Você não pode botar nota de rodapé. Um filme, como que a gente faz isso? Como que a gente explica o que é hikikomori? Sem dar todo esse contexto. Tá? E agora, eu queria trazer para vocês, não sei se vai dar tempo ainda. Robson, você me interrompa quando já tiver dado meu tempo. Tá? Beleza, Gi. Acho que dá para dar uns minutinhos, acho que uns 5 minutinhos. Tá ótimo, então. Eu só queria trazer esses exemplos aqui, que depois eu fui fazer letras em inglês, mas enquanto eu estava lá, eu também fiz um trabalho como bolsista PIBIC. Eu aproveitei, foi nessa ocasião que eu comecei a dar aula de japonês no extracurricular da UFSC, porque enquanto eu fazia o mestrado e o doutorado eu não pude, porque eu era bolsista. E enquanto eu dava aula de japonês no extracurricular, eu fiz um trabalho com a professora Adja também, da tradução das onomatopeias.
tá? No filme de animação Sanzoku no Musume Ronya. Esse filme de animação não saiu no cinema, ele saiu na televisão e ele teve a direção de Goro Miyazaki, que é filho do Hayao Miyazaki, tá? E o que eu tive de dificuldade para lidar com isso? As onomatopeias. Tá? A gente sabe que as onomatopeias, normalmente, elas são reprodução de sons que na língua portuguesa a gente não usa, a gente não dá muito valor. A gente tem tic-toc do relógio, piuí do trem, alguma coisa assim. Mas na língua japonesa, se você não usa uma onomatopeia, você não é fluente em japonês. Existem aproximadamente 1.200 onomatopeias. Elas têm categorias em Gyongo, que é a reprodução dos sons, Giseigo, reprodução das vozes, e o Gitaigo, que é a reprodução de condição. Quando você treme de frio, a gente pode dizer um brrr, né? Mas eles têm uma palavra para dizer que você está tremendo. E aí eu analisei em japonês e em inglês, que normalmente essas onomatopeias elas eram omitidas, tá? Aqui ela fala assim, o akatara sasato iku. Esse sasato é uma onomatopeia para dizer assim, rapidinho, desaparece, vai embora. E o som é assim, né? Quando você faz isso. Em inglês não teve, tá? E uma outra aqui que tinha, mogu mogu era a criancinha comendo, e em japonês eles puseram om, né? Tudo bem, eles representaram som de mastigação. Por aqui ela foi omitida novamente. Ele está falando assim, se você falar com ele, deixar ele bravo, né? Depois disso, eu levei uma pancada tão forte na cabeça, depois de falar com ele, ficou tão bravo que eu levei uma pancada forte na cabeça, que eu achei que minha cabeça ia explodir. Esse som da pancada, que é o gatsum, tá? Ele desaparece porque ele fala assim, eu levei uma pancada e só. Isso agora eu falando bem rapidinho. E como é que eu cheguei aqui no leitorado? Porque enquanto eu estava lá, eu comecei a trabalhar no NUPLE, então além de português, de japonês, eu dava aula de português como língua estrangeira no NUPLE, eu tive a supervisão da professora Rosânia no Idiomas Sem Fronteiras Português, a gente deu vários cursos de português para os alunos estrangeiros, que foi o que me possibilitou de estar aqui no leitorado. Esses slides eles só apresentam para você o que é o programa de leitorado, que é uma forma que o Ministério das Relações Exteriores tem, através de um edital, de selecionar professores capacitados, com análise de currículo feita, etc. e tal, para que eles sejam enviados para as universidades no exterior, para os países que eles escolheram no momento da seleção do edital, e nos países do exterior, eles têm que dar aulas de português, literatura e cultura brasileira, português na variante brasileira, é claro. Eu, por exemplo, aqui eu trabalho com colegas de Portugal e eu dou a variante brasileira e elas de Portugal. E aqui eu tinha um exemplo do que eu fiz com eles na aula de português, falando de expressões idiomáticas relacionadas ao campo. E eu dava a expressão para eles, perguntava se eles conheciam as palavras, eu dava palavra por palavra, se fosse traduzida literalmente, e depois eu pedi que eles pensassem em alguma expressão idiomática que eles conhecessem, baseado naquilo que eu expliquei. E aí o resultado, alguns deles traziam, outros não, mas a gente chegava no contexto de eu conseguir ensinar para eles tudo isso, as palavras, a cultura, esse contexto, e a reflexão final é de que para ser um tradutor, você não basta ser bilíngue, na minha concepção você tem que ser bicultural, porque língua e cultura estão sempre interligados. Falei muito rápido agora, óbvio. E assim eu concluo a minha apresentação. Domo arigatou gozaimashita. Muito obrigada. Minasan, perguntas. Você me chamou em algum momento, acho que eu estava nos bastidores, se você quiser. Não tem problema. Como você não respondeu, eu continuei. Era para perguntar do horário. Ok. Tranquilo, então. Então, bom, alguém tem pergunta? Tem um pessoal aqui que se interessa por cultura asiática. Temos aqui o Gabriel. Não sei se alguém tem perguntas em relação ao trabalho da GI, de forma geral, ao trabalho com o PLL. Eu acabei roubando o tempo das perguntas, eu acho, de tanto que eu falei. Pode ser no microfone ou no chat, tá, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui no chat. Tá um pouquinho... Cadê? Tem aqui a Vitória elogiando a tua apresentação, que foi uma Obrigada, Vitória. Tem alguma pergunta, Vitória? Você está com a mão levantada.
Pode falar. Oi, é, bom dia, Gisele, né? Uma excelente Bom apresentação, dia. gostei muito. Eu sou da área de árabe, sou lá da USP, gostei muito da sua apresentação. Eu também trabalho com tradução e essas questões que não dão para ser traduzidas, né? Eu acho muito interessante de ver como funciona nos outros idiomas. É mais uma curiosidade perguntar para você. Você comentou que não fez a sua pesquisa com professores da área de japonês, né? Que são falantes de Sim. japonês. Teve algum Uhum. motivo específico e quais também foram as dificuldades que você encontrou nesse processo por não ter alguém que entendesse o idioma a fundo? Obrigada. Obrigada pela pergunta, Vitória. É uma ótima questão e muito interessante também ter você aqui, justamente porque você compartilha dos mesmos interesses, apesar da língua ser diferente, né? Na verdade, eu não tive grandes dificuldades para lidar com a questão do japonês quando eu trabalhei com o mestrado. No doutorado, como era uma literatura clássica, aí sim eu me deparei com situações em que eu não conseguia entender exatamente como lidar com aquela dificuldade. E aí eu contei com professores, eu entrei em contato mesmo com professores lá da UNB, a professora está até aposentada hoje em dia, depois ela participou da minha banca, fiquei muito feliz. E essas pessoas me ajudaram, elas me esclareceram, mais pela questão cultural da época do que necessariamente do idioma em si, entendeu? Então, assim, eu não tive grandes dificuldades com relação à língua. A minha pesquisa, ela caminhava de forma que eu conseguia resolver, mas quando eu me deparava, eu sempre recorria a alguém que tivesse uma bagagem muito mais estruturada que a minha, como é o caso dessa professora que eu mencionei. Entendi. Respondi? E respondeu sim. E você acredita que isso acabou se dando por causa da sua experiência pessoal também, né? Você tem uma descendência, morou no Japão. Sim, a escolha da língua foi totalmente essa, obviamente. Foi porque eu quis aproveitar o que eu tinha de aprendizado para compartilhar com outras pessoas. Era inovador e seria prazeroso para mim se eu pudesse compartilhar com outros. E você perguntou também, eu não tinha respondido, perdão. Qual a dificuldade? Por que eu não tive professores que me orientaram na minha língua japonesa na UFSC? Porque nós não temos. Nós não temos graduação japonês na UFSC. Então, nós não temos professores de japonês na UFSC. Inclusive, para eu trabalhar no extracurricular, eu comecei e depois eu contei com alguns poucos colegas que puderam me auxiliar, porque eles já tinham tido experiência de morar no Japão também, por serem descendentes, etc. e tal. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Gi, tem uma pergunta aqui da Aline. Ela elogiou a apresentação, dizendo que amou, e ela pergunta aqui, a conjugação dos verbos no passado é igual ao idioma inglês, digo, em todos os pronomes. Quer dizer, acho que ela foi um comentário, na realidade. Né? Ela dizendo que... Sim, Uhum. Mas assim, eu diria que vamos dizer que no inglês ela é igual, desde que sejam, por exemplo, verbos regulares. Porque os verbos irregulares eles já não se encaixam na mesma formatação. Enquanto que no japonês, se a gente usar aquele estilo de conjugação, independente do verbo, ele vai ser todo exatamente igual. Né? Mas o Robson sabe que quando a gente usa a forma informal do verbo, aí isso muda de figura, né? Muda um pouquinho, mas acaba sendo a mesma de qualquer forma, né? Não tem variação de terceira pessoa. Temos aqui uma pergunta e comentário do David. Ele diz: em Portugal usamos a palavra ananás para dizer abacaxi. Não foi essa a palavra que chegou ao Japão como ananás? Eu não sei dizer, sinceramente, porque eu nunca usei a palavra ananás no Japão. Eu nunca ouvi. Lá eu ouvia eles se referirem a pineapple, que aí vem do inglês. Eles falam muito pineapple. Eu nunca ouvi falando ananás. Se você já ouviu, com certeza E aqui temos um comentário também do Gabriel, que é um amante de línguas asiáticas. Ele diz que a apresentação maravilhosa. É uma questão que, apesar de leigo no assunto de tradução, passa na minha cabeça. Essa da dificuldade de traduzir algo que é muito específico da língua, e foi muito legal que você colocou. Que bom que você gostou, Gabriel.
Tem uma pergunta só para a gente encerrar, Gi, pelo visto não houve mais perguntas. Skinnonomatope Arimascar, tem alguma onomatopeia favorita? Tenho. Agora você me pegou assim de calça curta, né? Mas eu gosto muito do pica-picar. Pica-picar é uma coisa assim do brilhinho, né? Uma coisa que pode estar muito limpa ou pode estar brilhando, ou os olhos da pessoa tá assim pica-picar quando ela está encantada com alguma coisa. E tem waku-waku quando você está muito ansioso, assim, você está, sabe, assim, Eu gosto dessa ansioso. Então, eu gosto dessas duas bastante. Muito bom, então, que a gente encerra por aqui. Mas que prazer, que alegria de ter aqui no evento, Gi. Assim, eu fico muito feliz. Muito obrigada, Robson. Obrigada por todas essas pessoas que participaram aqui e me ouviram também. Fico muito feliz. Obrigada. Com certeza que a sua contribuição vai além, né? Porque esse episódio aqui, essa palestra, ela depois fica disponível no YouTube para quem quiser assistir, né? Obviamente, o pessoal não tem a mesma possibilidade de interação, de tirar dúvidas, fazer perguntas, mas, né, a gente espera que esse seu conhecimento alcance mais pessoas e que mais pessoas se encantem aí, né, pelos estudos da tradução, viu, gente? Então, obrigado por gozar mais tarde. Obrigada. Até daqui a pouquinho, tá? Às 10 Desculpa as intérpretes, porque no final eu corri muito. Perdão. Então tá, até mais. Obrigada. Tchau, gente.